E aí, gente, beleza? Agora que já introduzimos os conceitos básicos da matemática financeira, vistos aí na nossa aula 1, vamos começar a falar da nossa primeira forma de capitalização. Vamos falar de juros simples. Então, bora começar? Entenda que a função básica da matemática financeira é deslocar o valor do dinheiro no tempo. Com o tempo, o dinheiro sofre a ação da inflação. Essa ação ela consiste em retirar valor do dinheiro. Então, supondo que um produto que vale hoje, vamos supor aí R$100, daqui a algum tempo a inflação retira valor desse dinheiro. De forma que R$100 não serão mais suficientes para comprar aquele mesmo produto. A poupança é um ótimo exemplo disso. Tem muita gente que diz que investe na poupança, o que está errado teoricamente. Digo errado se a pessoa pensa que está investindo, pois a poupança ela simplesmente corrige, ela acrescenta a perca de valor ao dinheiro segundo a inflação. E mesmo assim, a maioria dos produtos tem seus preços mais valorizados do que a própria correção da poupança. Então, poupança não é um investimento, mas uma manutenção do valor do dinheiro depreciado pela inflação. Lembra da aula 1, quando falamos de juros? Quando se empresta dinheiro a alguém, empresta-se esperando receber um prêmio pelo valor emprestado. Esse prêmio é o juro, e esse prêmio tem que ser tal que, além de compensar a desvalorização do dinheiro pela inflação, porque na poupança ele estaria sendo compensado, Espera-se. Então, além disso, esse prêmio também deve ter um adicional bônus que compense eu correr riscos de emprestar o meu dinheiro. Vai que o cara não me pague? Será que alguém vai assumir a dívida dele? Então vamos relembrar a definição de juros. Trata-se de uma remuneração dada por uma taxa de juros, que eu vou chamar de I, aplicada ao valor principal, nosso capital inicial, ao término de cada período de capitalização. A gente vai então agora falar do regime de capitalização simples, ou juros simples, onde a gente adota um processo de incorporar o juro ao capital inicial. O que diferencia o juro simples do composto é justamente esse regime de capitalização, ou seja, a forma como o juro é incorporado ao capital inicial. Essa definição que dissemos aqui para juros é justamente a nossa famosa fórmula conhecida aí para juros simples. É a nossa CIT, Ou seja, juros é igual ao produto do capital inicial pela taxa de juros multiplicada ainda pelo período que se permanece nesta aplicação. Observe que o juro surge ao término do período de capitalização. Lembra que a taxa tem um período relacionado a ela? O período de capitalização. Após esse período, o juro se incorpora ao capital, formando o nosso montante. Como era mesmo a nossa fórmula de montante? Montante é igual ao capital inicial mais o juro incorporado. Mas observe que a gente viu que juros é igual ao nosso CIT. Então, se eu substituir CIT aqui no montante, eu posso agora isolar o termo comum, o capital inicial. E por fim, nós ficamos com essa equação aqui para o nosso montante. Vamos chamar ela de fórmula 2, beleza? Observe então nessa fórmula 2 que o montante, para qualquer que seja o período de capitalização, ou seja, qualquer que seja T, a operação sempre vai ser sobre o capital inicial. A gente costuma chamar esse termo, entre parênteses, de fator de acumulação de juros simples. Daqui para frente, ele vai aparecer muito enquanto estivermos vendo juros simples. Agora, foca aqui. Olha só. Na nossa fórmula do montante, a unidade de tempo da taxa de juros, assim como a unidade de tempo do tempo de aplicação, T, essas unidades sempre devem ser iguais. Se no problema você tiver dados em unidades diferentes, você deve convertê-las para a mesma unidade. Lembra lá da nossa aula 1, onde a gente aprendeu a converter a unidade da taxa de juros? Então, beleza. Agora, outra observação importante. Foca na fórmula do montante aí. Em juros simples,
você só incorpora o juro, ou seja, você só apresenta o montante no final do prazo da aplicação. E período aqui é o tempo de capitalização da taxa de juros. Então, o juro de todo o período recai sobre o capital inicial. Se ficou na dúvida, para aqui um pouquinho esse vídeo e pense sobre isso, beleza? Mas vamos a um exemplo. Olha só, a taxa de juros simples para uma aplicação de R$10.000 por um período de 10 meses, que gera um montante de R$15.000, qual é essa taxa? Vamos montar aqui o nosso diagrama de fluxo de caixa. Lembra lá da aula 1, né? Esse diagrama representa o nosso montante, onde depois de um período T, o capital inicial é incorporado de um juro, dado pela taxa de capitalização, formando então o nosso montante. Lembrando que o tempo de aplicação T e a taxa de juros devem ter ambos a mesma unidade de tempo. Então, substituindo os dados aqui, a gente vai ter aí a nossa taxa de juros de 5% ao mês. Período de capitalização, então, é mensal, mesmo que o período de aplicação possa ser mais, tipo um ano, ou o quanto você quiser deixar seu dinheiro emprestado, beleza? Vamos falar um pouco agora de taxas proporcionais. A gente viu uma definição na aula 1, lembra? Taxas proporcionais são aquelas que formam uma proporção. Mas e o que é uma proporção? É a igualdade de duas razões. E entenda a razão como a divisão entre dois números, que no caso será nossos dados aqui do problema. Vamos montar aquela tabelinha conforme a gente viu lá na aula 1. Vamos montar a nossa tabelinha conforme a gente viu lá. Como que fica? Olha só, montando duas colunas referentes às unidades, aquela de interesse e aquela dada. Observe aqui que eu já sei as respostas das duas colunas. Eu quero só confirmar se é isso mesmo. E lembra da regrinha de proporção. As unidades das colunas devem ser iguais e os períodos serão assim diferentes. Vamos desenvolver? Suponha que eu passe as unidades de tempo para trimestre. As unidades são iguais, mas os períodos não. Pois um trimestre ela é diferente de 4 trimestres. E aí, são proporcionais mesmo? A regra de 3 simples, onde as variáveis são diretamente proporcionais, diz que a proporção é feita pela igualdade do produto cruzado dessas razões. Observe que a igualdade ela é satisfeita. 1 vezes 20 é igual a 5 vezes 4. Logo, aqui está correta essa proporção. Então vamos lá. A nossa tabelinha se resume em duas colunas de razões formadas por duas taxas I1 e I2, com seus respectivos períodos de tempo N1 e N2, nos respectivos denominadores. Se essas razões forem iguais, formam uma proporção. Vamos ver mais um exemplo? Qual a taxa de juro ao ano proporcional às seguintes taxas? Vamos lá. Letra A. 25% ao trimestre. Então, se eu tenho a taxa de 25% ao trimestre, eu quero a taxa ao ano. Vamos montar a proporção das razões, ou seja, as duas colunas de unidades de tempo. E lembre da regra de proporção, unidade de tempos iguais com períodos diferentes, beleza? Olhando aqui, a gente vê que as duas unidades de tempo estão diferentes. Vamos passar tudo para a unidade que me interessa, ou seja, ano. Resolvendo a regrinha de 3 simples, a taxa ao ano proporcional a 25% ao trimestre será de 100% ao ano. E a letra B? Qual a taxa proporcional ao ano correspondente à taxa de 15% ao mês? Mesmo processo. Monta igualdade das razões na tabelinha, faz a transformação pela regrinha, mesma unidade de tempo nas colunas com períodos diferentes, e a transformação do tempo é feita para o tempo que você procura. No caso aqui, eu quero a taxa ao ano, beleza? Daí é só resolver a regra de 3 simples e a taxa será de 180% ao ano. Beleza, então taxas proporcionais em juros simples, fechou, já dominamos.
Vamos ver agora taxas equivalentes em juros simples. Eu dei essa definição na aula 1 também, lembram? Vamos agora ver ela e estender para uma forma de calculá-la, beleza? Qual era mesmo a definição? Duas taxas são equivalentes quando aplicadas sobre o mesmo capital por um mesmo prazo, produzem o mesmo juro, ou seja, o mesmo montante. Agora, observações, olha só. O efeito que essas duas taxas equivalentes produzem sobre o capital é o mesmo. Qual é o efeito de uma taxa de juros sobre o capital? O juro. E agora, tem gente aí que vai gritar, olha só. Para o caso de juros simples, taxas equivalentes serão sempre proporcionais. Por isso, elas sempre darão o mesmo resultado. E a gente vai ver que em juros compostos isso não é verdade. Elas nem sempre serão iguais. Então, segundo a definição, para que as duas taxas I1 e I2, com períodos de capitalização diferentes, ao ano e ao mês, por exemplo, para que essas duas taxas então sejam equivalentes, devem agir sobre o mesmo capital por um mesmo prazo, produzindo o mesmo montante, ou seja, o juro produzido por elas será o mesmo. Qual é o juro dessas taxas? Olha aqui, juro 1 e juro 2, que produzirão o mesmo montante. Então, se eu igualar M1 com M2, desenvolvendo, me resta essa igualdade do produto da taxa pelo prazo de aplicação da taxa, beleza? Olhando cada lado dessa igualdade, e já disse que taxa e prazo T devem estar na mesma unidade de tempo, certo? Mas não quer dizer que essas unidades de tempo têm que ser a mesma nos dois lados da igualdade, beleza? Olhando cada lado dessa igualdade, e eu já disse que taxa e prazo devem estar na mesma unidade de tempo, certo? Mas, olha só, não quer dizer que essa unidade de tempo tem que ser a mesma nos dois lados da igualdade, beleza? E olha só, eu disse que as duas taxas ficam aplicadas sobre o capital por prazos iguais. Logo, a unidade temporal dos dois lados, mesmo que em unidades de tempo diferentes, devem ter o mesmo prazo. Isso é justamente o oposto da regrinha que tínhamos lá nas taxas proporcionais, lembra? Iguais unidades de tempo para diferentes períodos. Aqui é o inverso. Nós dissemos que em juros simples, toda taxa proporcional é também equivalente. Vamos verificar neste exemplo? Observe que eu estou dizendo que 1% ao mês é proporcional a 12% ao ano. E de fato, se verificarmos as contas aqui, a gente verá que confere. Mas então, essas taxas devem também ser equivalentes. Ou seja, aplicando as duas taxas no mesmo capital por 3 meses, como será o juro para cada taxa? Vejamos, para a taxa de 1% ao mês, com o CIT temos nosso juro 1 é igual a 3 vezes o capital sobre 100. Para a taxa de 12% ao ano, observe que 3 meses é 1/4 de ano. E pelo CIT, juro 2 dá o mesmo 3 vezes o capital sobre 100. Então, verificamos nesse exemplo que essas duas taxas proporcionais são mesmo equivalentes. Nesse outro exemplo, olha só, uma pessoa aplicou R$ 1.500 no mercado e após 5 anos ele recebeu um montante de 3.000. Qual a taxa equivalente semestral? Observe que se trata de juros simples e eu sei porque ele disse que ao final de 5 anos receberemos o montante. Quem recebe montante só no final está recebendo a juros simples. Vou mostrar aqui 2 soluções para você perceber que você pode pensar métodos diferentes para se obter a mesma resposta. Então vamos aqui na nossa solução 1. Pela fórmula do montante, lembre-se que taxa e tempo devem ter a mesma unidade de tempo. Substituindo os valores,
e observando que a unidade de tempo dada foi ano e eu quero a unidade de tempo semestral, basta eu converter a unidade ano, mantendo o tempo de 5 anos, só que em unidade de semestres. Então a taxa sai na mesma unidade. Observe que deu uma taxa de 0,1 ou, em percentual, 10% ao semestre. Agora, uma segunda forma. Lembrando que taxas equivalentes produzem montantes iguais em prazos iguais e da fórmula do montante, se o capital é o mesmo, então o juro deve ser o mesmo. Então, eu posso usar o nosso CIT. Observe que em anos eu vou obter a taxa de 0,2 ao ano. Já semestralmente, com o nosso CIT, eu vou obter uma taxa equivalente de exatamente 0,1 ao semestre, que foi nosso resultado anteriormente. Observe que eu também poderia ter usado taxas proporcionais para obter a solução aqui. Então, perceba que existem diversas formas de você propor uma solução. O importante é seguir o que é dado no problema e o que a teoria nos impõe, beleza? Beleza, então a gente viu diversas formas de taxas e como elas se relacionam. E o juro, existem variações para ele? E a resposta é sim. Embora a fórmula CIT não mude, o que muda é a forma como expomos o tempo. Vamos lá, vamos começar com este exemplo. Imagine uma dívida no valor de R$1.000 vencida em 10 de janeiro de 2020 e só tendo sido paga em 11/7 de 2020, tendo sido cobrado juros simples a 36% ao ano sobre o valor, qual o juro pago. Então, o tempo que essa dívida ficou em aberto, vencida, foi do dia 10 de janeiro de 2020 até o dia 11/7 de 2020, certo? Mas, quantos dias tem entre essas datas? Para responder essa pergunta, a gente tem que optar por uma das 3 opções de contar dias. Vamos ver. A primeira forma, a gente vai definir aqui os juros exatos. A primeira forma que a gente vai adotar para contar os dias entre datas será observar o nosso ano civil, ou seja, o nosso calendário. Lembrando então da existência de ano bissexto. Um ano civil normal, ele possui 365 dias, enquanto o ano bissexto ele possui 366. Mas e os dias entre as datas? Se eu pegar o calendário do meu celular e contar os dias entre as datas, eu verei que são 183 dias, certo? Então, vamos ver como fica. Se juros é igual a CIT, quanto vai valer T? Eu vou contar aqui de forma percentual, olha só. Lembrando que o ano de 2020 foi ano bissexto. Então, são 183 dias entre as datas para um total de 366 dias no ano civil. Então, T é igual a 183 dividido por 366. Jogando isso no juro, e juro é igual a CIT, substituindo e desenvolvendo, vamos ter um juro de 180. Por fim, a gente pode resumir o juro exato para um ano normal e um ano bissexto, como essas duas formas expostas aqui nesse nosso retângulo, beleza? Então, essa foi a nossa primeira forma de contar dias entre datas, que é o que a gente vai chamar aí de juros exatos. Agora, uma segunda forma de contar os dias entre as datas vai nos dar aí o juro comercial. Aqui a contagem de dias se faz pelo ano comercial, todo mês tendo então 30 dias. Então, o ano comercial vai ser 30 vezes 12, nos darão aí 360 dias, beleza? Mas quantos dias entre as datas? Considerando todo mês de 30 dias, inclusive fevereiro, viu?
Então, vão ser 181 dias. Logo, o nosso tempo será igual a 181 dividido por 360. Vamos jogar isso na nossa CIT. Jogando esse T na nossa CIT e desenvolvendo, temos um juro igual a 181. Observe aqui nesse retângulo a semelhança desse nosso juro comercial com a forma exposta lá em juros exatos. A terceira e última forma de expormos o prazo vai nos dar aí o nosso juro bancário. E aqui a gente vai misturar os dois vistos anteriormente. A contagem do número de dias se faz pelo ano civil, mas o número total de dias do ano se faz pelo ano comercial, que é de 360 dias. Assim, como a gente fez em juros exatos, o número de dias entre as duas datas era de 183 dias. Então, o tempo fica sendo igual a 183 dividido por 360. Isso nos dá então que juro é igual a R$ 183. E se compararmos nossa fórmula do retângulo aqui com a fórmula de juro comercial, vemos que as fórmulas são iguais, embora N tenham significados diferentes. Beleza? Então a gente encerra aqui esta aula e na próxima aula a gente vai falar aí de desconto, sob a visão de juros simples. Agora já sabe, não esquece de ir lá na playlist do exercício dessa aula. É muito importante que você faça alguns exercícios para poder fixar o conteúdo. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário, eu estarei respondendo a todos, beleza? Então, um abraço e até a nossa próxima aula. Fui!